Olá meus heróis, tudo bem com vocês? Mais uma edição do WandaVision aqui, né? O nome que eu dei para os meus reviews de WandaVision e também para das próximas séries da Marvel. E hoje eu vou comentar um pouco sobre o 6º episódio da série, que é o episódio dedicado ao Halloween, que se passa nos anos 90, né? Porém, aquele velho lembrete. Para quem não assistiu o episódio, ainda corre lá no Disney Plus, que ele já está disponível, porque vai ter spoiler e eu não quero estragar a surpresa de ninguém. Mas se você também não liga muito para spoiler, né? Continua seguindo aí o vídeo, porque eu vou comentar algumas coisas um tanto quanto interessantes. O primeiro ponto é justamente sobre essa volta do Pietro, né? Porque muitas teorias surgiram a partir disso, se ele era o Pietro do MCU mesmo com o novo rosto, né? Com o rosto de Evan Peters, se era o Pietro da Fox, se é um novo Pietro mais inspirado nos quadrinhos. E nesse episódio nós meio que já temos essa resposta. Por quê? Bem, o personagem em um determinado momento, né, ele tá conversando com a Wanda e a Wanda meio que estranha o rosto dele. Ele também faz uma brincadeira sobre isso, né? Ele fala que a última coisa que ele se lembra era dos tiros e depois de mais nada, só Wanda meio que chamando ele, né? E ele aparecendo ali na porta da casa dela. Então, isso já dá meio que uma estranhada, porque dá a entender que ele estava morto. Isso levanta outra questão. Será que a Wanda trouxe o irmão morto de volta à vida? Bem, nesse episódio, isso também é respondido, e a resposta é sim. Em um determinado momento, né, Wanda e Pietro estão conversando na rua durante as comemorações do Halloween. E aí Wanda olha pra ele, né, e vê que ele tá com a aparência de morto. Tipo, literalmente, ele tá cinza, o olho tá branco, como se tivesse um pouco de decomposição. E a camisa dele tá com os tiros de bala. Então, basicamente confirma que é o Pietro do Arrow, né, lá de Era de Ultron. Porque com o novo rosto, isso ainda não sabemos, né? Provável que seja explicado mais na frente. Wanda trouxe mais uma pessoa morta de volta à vida. Mas será que foi ela? Será que não foi o vilão da série? Será que ela tem consciência de que ela tá trazendo gente morta de volta? Porque primeiro foi Visão com o corpo, né? Agora Pietro. Então fica aí esse questionamento. Outro ponto interessante do Pietro é que, assim como a Wanda e o Visão estão com suas fantasias de Halloween que remetem bastante a seu visual clássico dos quadrinhos, né? O Pietro, ele também se fantasia de Halloween e a fantasia dele é também inspirada no seu uniforme, né? Aquele uniforme azul com a listra cinza no peito, então ele se veste. E o sobrinho dele, né, o Tommy, também se veste igual o tio. Então ele também usa a roupa do Mercúrio. Isso acaba sendo engraçado porque o Tommy, para quem já sabe, né, para quem já conhece o personagem, ele acaba se tornando um Celery no futuro. E o Celery tem um poder da velocidade igual ao tio, então eles ficam muito parecidos. Como estamos no clima de Halloween, né? Todos os personagens se fantasiam. E o Tommy e o Billy também entram na brincadeira. O Tommy, como eu falei, né, se fantasia como o tio, se fantasia de Mercúrio. E o Billy, a roupa dele não é igual a da mãe. Porém, é uma roupa bastante parecida com o uniforme que o próprio personagem usa nos quadrinhos, né? Que o Icano usa, uma capa vermelha, uma faixa na cabeça azul. E a roupa toda preta. Na verdade, a camisa dele tem meio que uns pontinhos, né? Dando a ideia de estrelas de constelação, que lembra o visual mais atual do personagem. Então, já temos aí o vislumbre, né, de dois dos Jovens Vingadores, tanto do Icano quanto do Celery. E um outro ponto, as duas crianças, elas usam seus poderes ao decorrer do episódio. O Tommy corre com o tio, né, dá pra ver o borrão entre eles, no caso, enquanto eles estão correndo. E aí, em um determinado momento, já no final do episódio, quando a situação já tá um pouco mais séria, né, envolve Visão, que eu vou falar daqui a pouco, Billy para Tommy, porque ele consegue escutar a voz do pai, né, pedindo socorro, por causa dos seus poderes também. Ele para Tommy usando mais de sua habilidade, né, dá pra ver na mão dele uma energia azul, parando o irmão, que o irmão tá correndo, ele consegue fazer Tommy literalmente parar. E aí, também é um outro vislumbre do poder do Billy. Então, eles já estão descobrindo suas habilidades, né, e isso é interessante, porque já começa o desenvolvimento dos dois como heróis. Porém, fica aquela questão, né, o que vai acontecer quando eles saírem dessa realidade, quando eles saírem desse mundo criado pela Wanda, né? Do Rex, como Darcy batizou lá no 5º episódio. Já indo pro ponto de Visão, né, da própria Sword, porque essas duas coisas literalmente agora estão entrelaçadas. Visão sai para poder investigar, né, toda a questão da cidade, o que Wanda tá fazendo ali, o que tá acontecendo. E em alguns momentos do episódio nós temos, na verdade, no começo, né, nós temos um certo conflito entre os dois. Que Wanda questiona a Visão sobre o que ele vai fazer, e Visão fala, tipo, você vai me pedir, ela fica receosa, né, por causa da briga que eles tiveram lá no 5º episódio. Visão aí sai para poder andar pela cidade, né, começa a notar que tem algumas coisas estranhas. Alguns habitantes mais na periferia da cidade estão literalmente congelados. Eles estão parados no tempo
E Visão literalmente estranha. Aí ele encontra a Agnes. Visão usa seus poderes em Agnes, né, para poder fazer ela sair desse congelamento. Quando isso acontece, ela questiona ele, né, se ele tá ali para poder salvar ela, salvar todos os outros, né? Se ele é um vingador, ele fala que ele é Visão, né? Ele sabe que ele é. Porém, ele pergunta a ela, vingador, tipo, eu não sou um vingador, o que é um vingador? Então, ele não lembra que ele fez parte dos Vingadores, ele não lembra que ele é um herói, que ele lutou contra Thanos, provavelmente, e enfrentou o Tron. E aí, Agnes joga a bomba, né? Fala que ele tá morto. Ela começa a rir de forma histérica, né? Como se tivesse perdido o controle. E aí, Visão usa seus poderes para poder fazer ela voltar a ficar da forma como ela era, né? Dentro da cidade. Mas calma, mais amena. Nisso, ele resolve literalmente sair da barreira. Ele vai ao encontro da barreira, né? E começa a sair. Nessa hora da saída, é bom a gente fazer uma pausa e falar sobre a SWORD. Por quê? Porque Mônica confronta o diretor da SWORD, né? Sobre o fato dele ter literalmente mandado uma bomba para tentar destruir Wanda. Fala que aquilo não era certo, que se Wanda é a causa do problema, ela também deve ser a causa da solução. O diretor fala que Mônica está se envolvendo demais por causa de toda a relação que ela teve com a Carol Danvers, né, a Capitã Marvel, e em relação também a todos os super-heróis, né, todas as pessoas com habilidades. E ele afasta ela, né? Nisso ele não afasta só Mônica, mas também Jimmy e Darcy. Os três são escoltados para fora do alojamento da SWORD, né? E fica aquele clima, porque o diretor está escondendo alguma coisa, já dá para notar. E aí os três começam a investigar o que está acontecendo, né? Darcy consegue invadir o computador, os servidores da SWORD, descobre que o diretor colocou, ao que parece, um rastreador dentro de Visão. E ele está monitorando Visão dentro do Rex. Então, dá a entender que ele já sabia de tudo que estava acontecendo, né? A própria Mônica fala que vai entrar de novo no Rex. O amigo engenheiro dela chega, na verdade está para chegar, né? Eles vão se encontrar para poder conseguir o equipamento, para poder entrar. E nessa hora, Darcy pede Mônica de entrar, né? Porque ela fala que, pelas vezes que Mônica já entrou no Rex, o gene dela, né? O DNA dela foi alterado. E é provável que isso já seja o primeiro passo para ela ganhar seus poderes. E quem sabe, levantar uma nova questão. Se Mônica, que estava dentro daquela realidade, ganhou seus poderes, será que os outros habitantes também não despertaram? Será que eles também não tiveram alterações no DNA, no gene? Será que esse não foi o primeiro passo para o aparecimento do Gene X, dos mutantes no MCU? Quem sabe, né? Fica aí a questão, já dá para aproveitar esse ponto para trazer os X-Men, para criar os mutantes, né? Quem seria responsável? Wanda. Voltando para a Visão, ele sai da barreira, porém quando ele sai, ele começa a se desfazer, o corpo dele começa a morrer, ele começa a sentir muita dor, basicamente confirmando que muitas teorias dos fãs já haviam especulado nos últimos dias, que Visão só é vivo dentro do Rex. E aí quando ele sai, o alarme da SWORD é ativado, né? O diretor vai para fora, ele começa a ver, Darcy também sai do seu esconderijo para poder ver, e ele fica assustada porque o diretor não faz nada para salvar a Visão. E Visão pede para eles ajudarem o pessoal que tá dentro, e o diretor fica parado. Aí o diretor vê que Darcy tá ali, né? Mandam prender ela, um dos guardas da SWORD prende ela no carro. E nessa hora, que lá dentro, né, Billy nota, como eu falei no começo, que o pai tá em perigo. E aí ele corre para falar com Wanda, né? Wanda pede para ele ter calma, para ele poder saber onde que Visão tá, né? Ele vê, fala que Visão tá cercado por guardas, e aí Wanda literalmente fica louca. Ela fica muito irritada e ela usa seus poderes. Essa é a parte mais interessante do episódio em si. Por quê? Quando ela usa seus poderes, ela faz todo o espaço em volta dela, ou basicamente toda a cidade, congelar. Seus olhos ficam vermelhos e ela literalmente expande o Rex. Ela faz o Rex aumentar seu diâmetro. Nessa brincadeira, o diretor consegue fugir, né? Mônica e Jimmy estão no carro indo ao encontro desse amigo engenheiro de Mônica para poder pegar esses equipamentos para poder voltar ao Rex. E eles notam que o campo da realidade da Wanda está aumentando. E eles meio que estranham, né? Porém, eles não podem fazer nada até o momento. E o episódio termina literalmente com os olhos da Wanda ficando vermelhos e depois apagando, voltando ao normal, né? Termina assim. Ela conseguiu expandir o Rex, ela conseguiu salvar o marido, ela conseguiu trazer a SWORD para a sua realidade, né? Então, a situação está ficando cada vez mais complicada. Parece que ela está perdendo o controle dos seus poderes cada vez mais e, literalmente, ela se tornou uma personagem imprevisível. Não dá para saber o que vai acontecer, não dá para saber o que ela vai fazer. E muitas perguntas foram levantadas a partir disso. De forma geral, eu gostei bastante do episódio. Ele não é tão animador, né? Não tem tanto confronto quanto foi o quinto, né? Que mostra a Wanda enfrentando a SWORD.
Mas ele foi um episódio interessante, né? Ele deu muito fanservice, que são os uniformes na forma de fantasia de Halloween. Ele levantou algumas questões, né? Porque a própria Wanda, na verdade o Pietro, né? Questiona a Wanda sobre como ela criou aquela realidade, porque ela tá ali. Isso também ficou meio suspeito, né? Wanda fala que ela não queria se sentir sozinha, né? Porém, ela não sabe como aquilo começou. Tem essa questão que provavelmente vai ser respondida nos próximos episódios. Como eu falei, é um episódio interessante, é um episódio divertido, né? Dá pra ver bastante a dinâmica do Pietro com a Wanda, algo que os fãs sentiram falta, né? Dá pra ver um Pietro muito mais ácido, um Pietro que lembra bastante dos quadrinhos, não só pelo visual, mas também pela sua forma de agir, pelas suas falas, né? Pela sua personalidade. Deu pra ver os gêmeos, né? Billy e Tommy com seus uniformes, né? Ainda não uniformes, seus poderes. Então, deu pra ter um gostinho do que vai vir aí do futuro do MCU. Esse episódio basicamente foi o final do segundo arco, né? Agora faltam só mais 3 episódios pra série terminar. Eu entendo que muita gente está um pouco frustrada, porque ainda não começou a acontecer nada de grande. Porém, né, de acordo com o diretor, né, e também de acordo com o Paul Bettany e com Elizabeth Olsen, esses últimos 3 episódios, né, vão ser de fato episódios do MCU, vão ser episódios muito maiores, né, já deve ter muito mais ação, muito mais questões a serem resolvidas, né, porque tem muita coisa para ser resolvida ainda, muitos dilemas para aparecerem, e também temos que saber a origem da Wanda, né? Que isso ainda vai contar, cenas que ainda não apareceram. Muitas aparições para poder termos, né? Descobrir quem é o vilão. Então, são muitas questões. Provavelmente a partir do episódio da semana que vem, né? Que pelos rumores já vai ser um episódio com uma duração maior. Quem sabe 40 ou 50 minutos. Ou talvez 1 hora, né? Que era esperado. Já que a série tem que finalizar com 6 horas de duração total. Então, vamos aí ver o que vai acontecer, né? Rezando para de fato, as perguntas serem respondidas e não ficar pro filme do Doutor Estranho. Se vocês gostaram do vídeo e do episódio também, não se esqueçam de deixar aqui nos comentários. Não se esqueçam também de se inscrever no nosso canal, né? Ativar o sininho de notificação pra dar aquela moral pra gente, né? Pra ajudar, divulgar. E também não se esqueçam de seguir nas nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, né? No @MegaHeroOficial. A gente sempre vai estar lá postando novidades, né? Eu sempre vou estar lá interagindo no Twitter com vocês. É isso. Eu estou aqui no aguardo, né? Pro próximo episódio, pra próxima sexta. Para as próximas emoções, né, que vamos ter com a série. E nos vemos na próxima e desperte o herói que há em você.